Bem-vindos a mais um estudo da maravilhosa Palavra de Deus. Bem-vindos. Mas tudo na palavra aponta para Jesus Cristo. Jesus disse: é ela que testifica de mim. E sem essa mensagem, a Escritura não tem nenhum valor, porque continuaríamos perdidos. Graças a Deus que Cristo morreu por nossos pecados. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e ele voltou aos céus. Os discípulos ficaram ali olhando para as alturas, quando Jesus subia, voltando para a casa do Pai. 2 anjos apareceram, né? E disseram a eles, sabe? Esse Jesus que dentre vós subiu, foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Os anjos sabem que Jesus vai voltar. O céu sabe que Jesus vai voltar. E parece que não vai demorar muito. Estamos nesse pequeno planeta Terra, cheio de problemas, cheio de dificuldades, cheio de dores. Apesar de ser um planeta tão lindo, com coisas tão lindas, mas não fomos criados para viver aqui eternamente. Estamos aqui, mas não somos daqui. Jesus disse: vocês não são desse mundo. Então, lembre-se disso, para que as aflições dessa vida não venham perturbar sua alma. E Jesus prometeu que voltaria para nos buscar. E parece que está chegando a hora. Parece que está chegando a hora. Então, vamos começar o estudo dizendo: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Vamos orar para que o Espírito de Deus nos ensine, nos liberte, nos revele coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. Pai, nós pedimos que teu Espírito, Senhor, venha nos ensinar para a glória do nome de Jesus. Amém. Como você vê o tempo? Há muitas maneiras de ver o tempo. Se você vê só o tempo que existe nesse mundo, as 24 horas, se você só tem o calendário desse mundo, janeiro, fevereiro, sabe? Eu creio que não é muito bom, não. O mais importante é ver o tempo de Deus. Isso é o mais importante. Por isso, a Escritura diz que tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, Deus já sabe tudo, conhece tudo, para que você não se preocupe, como Jesus disse. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, não andeis ansiosos, sabe? Não se turbe o vosso coração, porque Deus já tem tudo, todo o tempo determinado, e Ele sabe o tempo de todas as coisas desse mundo. E por isso, diz a Escritura: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então Deus revelou esses mistérios para os profetas, para que eles escrevessem e deixassem para nós, sabe, as revelações que Deus tem. A Bíblia revela o princípio e o fim de todo o mal que tem afligido a humanidade. A Bíblia revela como que o mal entrou no mundo, sabe? E como ele vai acabar também. Isso é maravilhoso, saber que um dia ele chegou, mas ele tem um tempo para sair também. Que alegria sabermos que a morte já não existirá, não haverá luto, nem pranto, nem dor. Oh, meu irmão, minha irmã, alegre-se com isso. Existe um fim para o mal que está nesse mundo. Que alegria nós sabemos que breve o reino de Deus virá e a vontade de Deus será feita para sempre. Estaremos vivendo os últimos dias, porque se o mal tem um fim, que bom que esteja chegando os últimos dias. Estaremos vivendo os últimos dias? Os livros dos profetas foram escritos principalmente para nós, que vivemos o tempo do fim. Sim, a maioria dos profetas escreveu para nós que viveríamos esse tempo que a Bíblia chama de tempo do fim. Então é muito importante estudar os profetas, conhecer as profecias, porque elas revelam o tempo que nós estamos vivendo e que o mal tem o seu final programado. O anjo Gabriel, que foi enviado a Daniel, que queria saber sobre essas coisas, disse:
Ô Daniel, essas coisas todas que Deus te revelou é para você encerrar e guardar o livro até o tempo do fim. Olha que maravilha! Tudo foi escrito há 2.500 anos atrás para nós que vivemos esse tempo. Isso foi guardado até o tempo do fim. Muitos esquadrinharão. É verdade, não havia Bíblia impressa até muito pouco tempo atrás. Hoje, milhões, milhões e milhões de Bíblias são distribuídas no mundo inteiro para que as pessoas esquadrinhem as profecias. E Gabriel disse para Daniel que uma forma de nós sabermos que chegou o tempo do fim é que a ciência ia se multiplicar. Deus revelou a Daniel aquele sonho de Nabucodonosor e disse a ele: ó Nabucodonosor, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Que homens abençoados esses que 2.500 atrás Deus mostrou todos os impérios da terra, o último império e finalmente a vinda do reino. E Daniel, então, disse àquele rei que os pés da estátua é que nos mostrariam o tempo do fim. Nesse último império, simbolizado pelos pés da estátua, é que estaria o tempo do fim. Nos dias desses reis, Daniel falou, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. E aqueles 10 dedos não são dedos. Daniel está dizendo que aqueles dedos são reis. São 10 reis. Os dedos só simbolizam 10 reis que se unirão, formarão um governo mundial, sabe? Mas no dia desses reis é que Deus suscitará um reino que não será jamais destruído, que é a pedra, que é a vinda de Jesus ao mundo e vai começar a reinar para sempre. Então, não são dedos, são homens. E a Escritura diz que o barro é toda a casa de Israel. Então haverá reis no final dos tempos. Israel vai se misturar com esses reis, provavelmente procurando segurança e paz, que ele não tem hoje nos dias de hoje. Então o Senhor mostrou que no fim do tempo, 10 reis se reuniriam, Israel tentaria se misturar com eles, fazer uma aliança com eles, mas isso estaria muito perto da vinda da pedra, que derrubaria essa estátua, pulverizaria tudo, o vento levaria isso para todos os lugares, espalharia, acabaria os reinos dos homens, que Satanás tem enganado desde a queda, e essa pedra ia crescer e ficar enorme, encher toda a terra. E para Nabucodonosor, o Senhor quis mostrar para ele e para nós a decadência do governo do homem. Né? A Babilônia, o material era ouro, muito precioso. Mas o outro império já não era tão valioso, era prata. O outro império, menos valioso, era cobre. O outro império, menos valioso ainda, ferro. E o último império, pior ainda. Deus estava mostrando como que é a decadência do governo do homem na Terra. Nós pensamos que com a tecnologia, com o shopping, com essas coisas bonitas, Deus está vendo e está se agradando disso. Não. Ele só vê a decadência do governo do homem sem Deus nesse mundo. Mais tarde, Deus deu uma visão para Daniel, não da estátua, mas como Deus via os impérios, como leão, como urso, como leopardo, e finalmente um animal horrível. E Daniel se assustou muito vendo esse último animal. Ele disse que era terrível. Ele tinha 10 chifres, Daniel escreve. E Daniel quis saber sobre esse animal, que é o último império, ou o último grupo de governantes desse mundo, representado pelos 10 chifres. Assim como os 10 dedos não são dedos, são homens, são reis, os 10 chifres também não são chifres, são homens que estarão unidos querendo governar esse mundo.
Daqueles 10 chifres, Daniel viu surgir um chifre pequeno. E esse chifre cresceu, subiu e falava contra Deus. Ou seja, vai surgir um homem que vai se levantar desses 10 reis e vai começar a se levantar contra Deus. Gabriel diz para Daniel: Daniel, no tempo do fim, a ciência multiplicará. Uma das maiores provas que nós estamos vivendo o tempo do fim é que essa multiplicação da ciência deixa as pessoas sem condição até de acompanhar isso. Imagine a independência do Brasil em 1822. Como era a vida? As lâmpadas do Rio de Janeiro, onde Dom Pedro habitava, elas eram acesas com óleo de baleia. Já pensou? A minha avó veio para o Brasil num navio de madeira. Já imaginou como era a vida há pouco tempo atrás? Quando eu era menino, sabe? Se alguém queria arrumar um emprego, tinha que aprender a datilografia. Essa máquina de datilografia antiga, talvez era uma das coisas, um dos avanços tecnológicos maiores que o homem conhecia. Perto de um computador hoje, o que é uma máquina de datilografia? Não precisa mais bater, você pode falar com essa máquina e a máquina responde a sua voz. Não é verdade? Olha para o mundo, o que aconteceu nesse mundo. Eu vi esse mundo, eu estou com 70 anos, eu vi a transformação que esse mundo experimentou nos últimos anos. Aqueles que estão nascendo agora, já vendo televisão, já vendo celular, geladeira, não sabem como era o mundo há 70 anos atrás. Mas nesses 70 anos, esse tempo que Israel voltou para a terra, o mundo viu um crescimento da ciência espetacular, sabe? Quase que inexplicável. E até o computador hoje está ultrapassado, porque está vindo aí essa tecnologia chamada 5G, que eu não entendo muito disso, porque eu não tenho celular. As pessoas ficam horrorizadas e me perguntam: como você consegue viver sem celular? Mas eu sempre vivi, nunca precisei de celular. Enfim, o computador hoje já está ultrapassado com essa tecnologia 5G, esse pequeno aparelhinho de mão. Dizem que vai ser uma transformação tão grande que vai mudar o mundo antes do 5G e depois do 5G. Tudo vai ser controlado, tudo vai ser examinado, tudo vai ser cadastrado. Impossível fugir dessa comunicação de controle que esse 5G está trazendo para o mundo. E Daniel disse ao rei Nabucodonosor: nos dias desses reis, seria possível, você pode perguntar, hoje, reis se unirem para decidir o destino do mundo? Claro, eles já fazem isso há muito tempo. Eles já se reúnem com o avião agora, a facilidade do avião, a facilidade da tecnologia. Eles se reúnem quando querem, onde querem. Eles já têm feito isso. Assim? E aí tem G20, às vezes unem 20 líderes mais importantes do mundo para tomarem decisões mundiais, assim. Tem o G7, que aí são líderes mais poderosos, países mais ricos do que os outros, que se reúnem para tomar decisões a respeito desse mundo. Os reis já podem se unir para controlar o mundo, para tomar decisão para o mundo inteiro. E você também perguntaria: será que o mundo aceitaria um líder mundial? Com certeza, não existem mais líderes no mundo. Todos eles estão sendo até ridicularizados, não é assim? O mundo não tem líderes mais. As nações do mundo anseiam por um líder que agrade a eles, que ame a eles, que faça justiça, que traga paz, segurança. O mundo está ansiando por isso, por causa de tantos problemas que a humanidade passa, com líderes sem nenhuma capacidade, às vezes, de liderar o seu povo.
Veja bem, o mundo está tão interessante que nós temos até 2 papas, não é assim? E eu me lembro que o Papa Bento XVI, né, que é um líder mundial das religiões, ele é o líder mais importante que tem na face da Terra, ele um dia disse assim, o Papa Bento XVI pediu que uma autoridade política mundial, o Papa Bento XVI pediu que uma autoridade política mundial ordene a economia mundial e que haja maior regulação governamental das economias nacionais para tirar o mundo da atual crise e evitar que ela se repita. E olha que nem crise direito estava acontecendo, hein? Crise vai acontecer é depois desse coronavírus. Esse derrame de dinheiros no mundo que não existe muitas vezes, sabe? Eu tenho falado, olha, quando passar esse coronavírus, vocês vão ver a crise na economia do mundo. Então, mais do que nunca, o mundo vai precisar de um líder para, como pediu o Papa, regular a economia mundial, para que os pobres não sofram, sabe? E esse atual Papa concordou com isso, e muitos líderes têm concordado e ansiado por isso. Essa pandemia não está aí só para matar os velhinhos, para trazer esse pânico, esse medo no mundo. Ela também tem uma finalidade de levar as pessoas a desejar um líder mundial. Você escuta na televisão, não é assim? A pandemia está no mundo inteiro e você vê nações brigando por máscara, brigando por respirador, brigando por remédio. As nações agora estão brigando por máscara. O mundo tem quase 8 bilhões de habitantes. Então, se você quer ganhar um dinheirinho, faça máscara, viu? Porque se toda a população mundial tiver que usar máscara, são 8 bilhões da primeira vez. Porque tem que jogar máscara fora, tem que usar outra vez. Um líder mundial para organizar isso seria tudo de bom para a humanidade. Como surgirá esse líder mundial? Você pode estar perguntando. Como que vai surgir? Por causa dessas coisas. Ele vai surgir porque a economia não vai estar bem, a questão de saúde não vai estar bem, a questão dos conflitos não está bem, o Oriente Médio nunca se resolve a paz ali, as nações estão em constante tensão, a Coreia do Norte, o Paquistão, o Irã, a Índia. Sim, sabe? Ele vai surgir pela necessidade que o mundo tem de paz, de segurança e de normalização para que todos tenham trabalho, para que todos tenham condições financeiras de fazer as suas compras. Por isso, primeiro tem que vir as dificuldades. As pessoas têm que ficar com medo, elas têm que ficar sem emprego, elas têm que ficar sem remédio, para desejar alguém que venha trazer a solução dessas coisas. Jesus veio ao mundo salvar nossa alma. Muitos iam atrás de Jesus porque ele tinha multiplicado o pão. E ele disse, olhe, trabalhai não pela comida que perece. Vocês estão vindo atrás de mim por causa da comida. Mas a comida vocês vão comer hoje e amanhã ela vai para o lugar escuso, né? Vai para a privada, vai para o esgoto. Vocês estão vindo atrás de coisa perecível, que passa. E Jesus disse, não façam isso. Trabalhai, Jesus disse, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Ele veio salvar nossa alma. E muitas pessoas não estão interessadas em receber salvação da sua alma, mesmo sabendo que vão morrer. Espero que você valorize mais a sua alma do que as coisas desse mundo. Trabalhai, Jesus disse, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Jesus disse assim, eu vim em nome do meu Pai, ou seja, salvar vocês, e vocês não me receberam. Outro virá em seu próprio nome, não é em nome do Pai, em seu próprio nome, e vocês vão recebê-lo. Porque esse homem que vai surgir, ele vai dizer que é o Messias. Ele vai dizer ao mundo que ele é Deus, que ele é o Salvador da pátria, Salvador do mundo, e muitos vão receber esse homem. Nos dias desses reis,
vai surgir esse homem que Daniel disse, que daqueles 10 chifres subiu e começou a falar coisas horríveis. E Daniel mostra como é que esse homem vai se apresentar. Ele virá caladamente, tá? Ser de mansinho, sabe como que vem de mansinho? Ele virá caladamente com lisonjas, né? Elogiando, sabe? É assim que ele vai vir. Ele será próspero. Eu vejo tantas pessoas ansiosas com prosperidade, frequentando cultos, né? E crendo em essas teologias de prosperidade. Espere o anticristo, porque ele será próspero e ele repartirá riquezas a muitos. Se você ficar aí, você pode ganhar uma boa riqueza desse homem. E Daniel recebeu a revelação: grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Quem é que vai fortalecer? É Satanás. Assim como Jesus era cheio do Espírito Santo, esse homem será cheio do espírito de Satanás. Por isso será grande o seu poder. Sim, Satanás vai encarnar nesse homem para enganar o mundo. Este rei fará segundo a sua vontade. Aos que o reconhecerem, ele vai premiar. Ele vai repartir terras. Basta que você o reconheça. E com o auxílio de um Deus estranho, ele agirá. Às vezes eu fico pensando, que Deus estranho nós temos no mundo hoje? Com certeza é a internet. Esse Google aí tem tudo que a gente quer, não é verdade? Ele parece onipresente. Tudo que você precisa saber, você vai lá no Google. Ele parece onipresente. Que coisa! Parece um Deus. Será que esse homem vai usar a tecnologia? Com certeza. Um Deus que seus pais não conheceram, ele vai honrar. O quê? No passado, nossos pais adoravam santos, não é assim? E essas coiseiras todas, né? E diz a Escritura que vai aparecer um Deus aí que os nossos pais não conheceram. Quer dizer, o meu pai não conheceu o 5G, não conheceu celular, não conheceu a internet, não conheceu o Google. Sabe? É essa geração agora que está conhecendo essa tecnologia que parece um Deus. Não sei, quem sabe? Esse 5G realmente, pelo que eu fui informado, é uma coisa tão poderosa, que parece realmente um Deus. Gabriel disse para Daniel: Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo, sobre a santa cidade. 69 já aconteceram, até a vinda de Jesus. Está faltando uma semana, 7 anos, para completar 70 semanas. Diz a Escritura que esse homem fará firme aliança com muitos por uma semana. O que esse homem vai fazer? Ele vai fazer uma aliança com Israel, prometendo paz ali no Oriente Médio. Eu já disse a vocês, um amigo lá que mora em Jerusalém, ele disse que se aparecer um cachorro hoje, trazendo paz e segurança para Israel, os judeus vão crer que ele é o Messias. Então a primeira coisa que esse homem vai propor é paz ali no Oriente Médio. Durante 7 anos ele vai fazer uma aliança com Israel. E Isaías fala: fizemos uma aliança com o inferno. Sim, Israel não sabe que esse homem planeja destruir a nação de Israel e o povo judeu. No mundo árabe, eles dizem assim: se você não consegue vencer o seu inimigo, fique amigo dele. Quando ele estiver confiando em você, mate-o. É isso que ele vai fazer. Ele vai fazer uma aliança com muitos e principalmente com Israel, prometendo paz e segurança. Na metade da semana, 3 anos e meio, por quê? Ele vai deixar que os judeus voltem a sacrificar. Vai haver o templo lá em Jerusalém outra vez, porque o judeu não tem onde receber perdão de pecado, porque não tem um lugar para sacrificar o cordeiro.
e ele vai permitir que o templo seja reconstruído outra vez. O judeu vai ficar numa alegria tão grande, mas esse homem, depois que ele tiver dominado, ele vai querer ser adorado como Deus. Uma imagem dele vai ser colocada lá dentro do templo, porque ele vai querer ser adorado. Essa imagem vai falar, vai impressionar o mundo inteiro e pessoas vão achar que ele é Deus mesmo. Mas alguns judeus, entre eles 2 testemunhas, vão dizer que é mentira. E os judeus religiosos ortodoxos vão realmente reconhecer que aquele homem não é o Messias. Como ele vai colocar uma imagem dentro do templo e pedir adoração? Então, Israel vai romper a aliança. Aí esse homem fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, porque ele quer ser adorado. Então Israel vai romper a aliança e vai acontecer algo, uma perseguição terrível para o povo judeu. Vai haver o templo outra vez, todas as peças do templo já estão prontas. Eles vão construir esse templo em 7 meses. Assim que Israel fizer uma aliança com o anticristo, em 7 meses eles constroem o templo para poder adorar a Deus e receber perdão de pecados. A Escritura diz, Daniel recebeu essa revelação, contra o Deus dos deuses ele falará coisas incríveis. É verdade, quando ele assumir essa posição, eu sou Deus, ele vai falar contra o Deus de Israel coisas incríveis. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes. Quem é o príncipe dos príncipes? É Jesus. Ele vai dizer que Jesus nada, sabe? Jesus foi crucificado, eles roubaram o corpo de Jesus, sabe? Que ressuscitou nada, sabe? Que crê em Jesus nada, Jesus não salvou nada, o mundo continua do mesmo jeito. Ele levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes. Eu é que vou resolver os seus problemas. Mas ele vai fazer isso, diz a Escritura, até que se cumpra a indignação que está determinada e a destruição se derrame sobre ele. Depois dos 3 anos e meio que estiver enganando o mundo, vai acontecer na terra a grande tribulação. Olha, você não faz ideia, essa pandemia aí que o povo está preocupando tanto, isso aí não vai ser nenhuma gripezinha, sabe? Tamanha a violência sobre a terra, sobre o mar, sobre o mundo, nessa grande tribulação. E por que Jesus vai voltar? Porque o apóstolo Paulo explicou isso, escrevendo aos Tessalonicenses e para nós. O iníquo, que é o anticristo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Quando Jesus voltar e que esse homem estiver aí, com um sopro, Jesus vai destruir esse homem. Já pensou? Que coisa maravilhosa! O destino dele já está traçado. Não importa o que ele vai fazer. O Senhor Jesus o matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Que notícia maravilhosa! Dentro de pouco tempo, com o sopro da sua boca, o Senhor vai eliminar esse iníquo, vai prender Satanás e vai começar o seu reinado. Por isso a igreja precisa ser tirada, sabe? Por que a igreja precisa ser tirada? Porque o único povo neste mundo que não vai aceitar outro Messias é quem conhece Jesus. Pode vir o Messias que for, nós sabemos quem é Jesus, sabemos por que ele foi crucificado. Nenhum de nós trocaria Jesus por Messias nenhum. A verdadeira igreja, o verdadeiro cristão, os escolhidos. Porque Jesus disse, surgirão falsos cristos para enganar, tá? Se possível, os próprios eleitos. Nenhum Messias pode me enganar, nenhum Messias pode te enganar. Nós sabemos quem é Jesus, mas ele vai enganar muitos. Então, se não é possível enganar os eleitos têm que ser tirados. Porque se nós ficarmos aqui, nós vamos atrapalhar esse tempo das trevas que Deus vai permitir Satanás agir no mundo. Nós temos que ser tirados para que ele faça o que precisa fazer, que está predeterminado para fazer. As pessoas perguntam, quem é o anticristo? Quem é o anticristo?
Uns falam que é fulano, que é Beltrano. Que diferença faz? Eu não fico por aí procurando o anticristo, não. Nem quero vê-lo, nem quero conhecê-lo. Eu quero é sair daqui. Mas que parece que ele está por aí, parece. Mas eu não fico querendo identificar quem não, sabe? Se é esse, é aquele. Isso é uma perda de tempo. Quanto tempo falta para essas coisas acontecerem? Bem, não é muito tempo, não. Eu creio que nós realmente estamos vivendo o tempo do fim. Não sei quantos anos, mas é interessante. Depois da Segunda Guerra Mundial, onde as nações começaram a produzir bomba atômica, um grupo de cientistas criou um relógio, que eles chamam relógio do Apocalipse. Não são cristãos, são cientistas, são analistas, são economistas, que verificando a situação do mundo, o estado do mundo, eles aproximam o ponteiro para mais perto de meia-noite ou atrasam o ponteiro. Eles têm feito isso há muito tempo. E o ponteiro não está muito longe de meia-noite, não. Eles que não são cristãos, que não conhecem a Bíblia, sabem que alguma coisa em pouco tempo, muito terrível, pode acontecer nesse mundo. Mas há grupo de teólogos, estudiosos, gente séria, que analisando as escrituras, analisando tudo que está acontecendo no mundo, segundo eles, em 10 anos, tudo isso pode acontecer. Eu não sei, sabe? Daqui a 10 anos eu estou com 80 anos, então para mim não faz muita diferença não, sabe? Mas, segundo eles, em 10 anos vai acontecer tudo que o tempo do fim diz para acontecer, até que a pedra venha e Jesus comece a reinar. 10 anos passa assim. Lembre-se do ano 2000? Quantas pessoas? 1000 passará, 2000 não passará. Foi aquele conflito, os computadores vão passar. Já se passaram 20 anos. 10 anos é um piscar de olhos. Quanto tempo falta para o arrebatamento? Isso nós não podemos dizer. Porque Jesus disse que ninguém sabe o dia nem a hora. Então, por que eu vou me preocupar quanto tempo que falta? Sabe? Ele pode vir agora. Eu talvez nem acabe de falar isso. Ninguém sabe o dia nem a hora. Só sabemos que ele vai voltar. E sabemos que está perto porque tudo está preparado para as coisas acontecerem com Israel. Israel já voltou para a terra. E a igreja precisa ser tirada. Então, tudo indica que a igreja provavelmente, nos próximos anos, não sei quantos anos, ela tem que ser tirada da terra. E eu não estou me preocupando com o arrebatamento. Nunca me preocupei. Eu ensino é porque ele existe, ele vai acontecer. Porque de qualquer jeito nós vamos encontrar com o Senhor. Se a gripe matar um cristão, ele vai encontrar com o Senhor. Se a gripe não matar e Jesus voltar, ele vai encontrar com o Senhor. De qualquer maneira, com arrebatamento ou pela morte natural, nós que cremos em Jesus vamos encontrar com Ele e viver com Ele eternamente. Então, é uma bobagem preocupar quanto tempo falta. Pode ser hoje, amanhã, semana que vem, ano que vem, não sei. Mas que Ele vai voltar, vai. E Jesus disse que Ele vai voltar quando ninguém estiver esperando. Olha, eu acho que nós estamos vivendo um tempo interessante, porque há muito tempo a igreja parou de esperar Jesus. Está esperando prosperidade, está esperando resolver tanta coisa, mas esperar Jesus mesmo, cantar os hinos anunciando que ele vai voltar. Então, mais um motivo, mais um sinal de que provavelmente está perto a vinda do Senhor, é que muitos cristãos verdadeiramente não estão esperando Jesus e nem querem que ele volte. Querem resolver os seus problemas. Quando ninguém estiver esperando, o Filho do Homem virá. Então, espero que você esteja esperando, porque Jesus vai voltar. Por isso que o Espírito, a palavra de Deus diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tantos sinais, é uma trombeta do Espírito anunciando o noivo vem, eis o noivo, eis o noivo. Num abrir e fechar de olhos, nós seremos transformados para encontrar com Jesus nos olhos. Jesus com certeza vem
sem demora. São palavras dele. Eis que venho sem demora. Então, quanto tempo fala? Não vai demorar. É assim que eu falo. Quanto tempo fala? Sem demora. E as músicas que nós cantamos tanto, o rei está voltando, precisamos voltar a cantar, né? A trombeta está soando, o meu nome a chamar. Aleluia! Ele vem me buscar. E entraremos finalmente na casa do Pai, nesse reino que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Olha, que o seu coraçãozinho fique ansioso, imaginando, pensando nesse dia em que finalmente vamos ser levados para a casa do Pai. Então vamos encerrar mais esse estudo dizendo Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então eu espero que você tenha gostado. Toda terça às 9 horas e quinta-feira às 9 horas, se o Senhor permitir, nós estaremos juntos aqui estudando até que Ele venha. Um beijo para você e toda a sua família, em nome de Jesus.